Olá, amigos, sempre agradecidos a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus, nosso mestre e amigo, e ao Frei Fabiano de Cristo, mentor da nossa casa, que nos atraiu ao seu coração. Nós estamos lendo e fazendo a reflexão sobre o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade. Item 1, Liberdade Natural. Kardec pergunta: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos vós necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Essa já é uma grande lição, onde precisamos desenvolver a humildade. Ninguém consegue viver sem o amparo, o apoio de outro, do próximo. Pergunta 826 de Kardec: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Vejam, Deus, na sua onisciência, onipotência, na sua infinita sabedoria, nos dá a oportunidade da vida e nem conseguimos vir à vida de encarnados sem o concurso do próximo. Portanto, a resposta: necessitamos uns dos outros, os pequenos como os grandes. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar. Então, quanto aprendizado que ainda devemos ter, porque nem sempre temos o direito respeitado ou sabemos ainda respeitar o direito do próximo. Daí a oportunidade maravilhosa dada por Deus para esse aprendizado. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? Absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Há um livro que se chama Legado Kardeciano, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Marco Prisco, que fala exatamente dessa pergunta e dessa resposta do Livro dos Espíritos. O título é Antes é Melhor. Abre aspas. Antes de explodir com expressões coléricas, convém lembrar que nem todos são culpados de sua limitação de compreender. Antes de repelir o insulto com argumentos fortes, recorde que a fonte ultrajada recebe a lama que lhe atiram com água cristalina. Antes de aceitar a vibração do ódio alheio que o atormenta, deve meditar que só o amor anula todo o mal. Antes de condenar a imprevidência de outrem, vale pensar na possibilidade de ser ele um enfermo em difícil processo de convalescença. Antes de maldizer a própria sorte, é prudente examinar a alternativa de uma situação pior. Antes de afirmar, arrogante, uma informação prejudicial sobre alguém, conceba a hipótese de estar enganado. Antes de revidar a calúnia com outra calúnia, conclua que o silêncio é algodão onde morrem todos os crimes. Antes de proceder com leviandade junto aos companheiros nas atividades normais, é de bom alvitre reconhecer que o tempo se encarrega de colocar tudo no devido lugar. Antes de assumir compromissos morais com o erro, reflita que o prazer pouco nobre é flor mentirosa em desagregação celular. Antes de expressar pensamentos irrefletidos, examine, recorde e medite, porque nem todos os que seguem com você dispõem de recursos valiosos como os seus, graças à claridade da doutrina espírita que hoje lhe norteia os passos para os sublimes caminhos do amor
em busca do reino celestial. Fecha aspas. Vejam que essas reflexões são muito importantes para que possamos aprender a respeitar os direitos alheios, não é? 828 do Livro dos Espíritos. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? É que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. 828-A. Os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Item 2. Escravidão. Kardec pergunta, 829. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Nota de Allan Kardec. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Vejam, amigos, nós estamos no século XXI, em 2025, e não podemos fechar os olhos às situações degradantes em que ainda vivemos em sociedade, onde há, sim, ainda, a escravidão. Pergunta 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé como uma coisa que lhe parece natural, mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado, há muito, certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgam no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Nesse ponto, Kardec nos remete a duas perguntas. Uma está no livro 2º, no capítulo 7, Retorno à vida corporal, 361. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. 361-A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito? Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma
se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônio? E a outra pergunta a que Kardec nos remete está no capítulo 9, Lei de Igualdade. A pergunta é a 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, abre aspas, o sol brilha para todos, fecha aspas. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Nota de Allan Kardec. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Voltando ao livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, a última pergunta desse item sobre escravidão. 832. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então vejam, amigos, vejam só. Nós estamos numa sociedade, nesse instante, em 2025, repleta ainda por desigualdades, repleta de desrespeito a essa igualdade natural, onde todos os homens são iguais perante Deus. Não há desculpas para essa condição de escravo nos dias de hoje, e a resposta é que não estamos agindo ainda como cristãos, porque aquele que age como cristão jamais tira a liberdade do outro, respeitando assim a lei de Deus Pai. Agora vamos ao item 3, liberdade de pensamento. Kardec pergunta, 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Vejam que resposta incrível. Esta é uma potência do espírito. Então, quando o ser se eleva à categoria de espírito, ele tem a liberdade de pensamento. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Item 4. Liberdade de consciência. Kardec pergunta, 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Vejam que resposta interessante. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como os outros pensamentos. A consciência como pensamento íntimo é uma sentinela a cada um de nós também. A sábia frase orai e vigiai é referente exatamente à nossa casa mental, o zelo pela nossa casa mental. 836. O homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência? Não mais do que à liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem,
Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. 837. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ouçam isso, como é importante nos dias de hoje essa lucidez. Constranger os homens de maneira diversa do seu modo de pensar é torná-los hipócritas. E muitos de nós nos tornamos hipócritas. Então pensemos bem sobre isso. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. 838. Toda a crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Toda a crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e observar os frutos da árvore, para saber se são bons ou maus frutos. 839. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Mais uma reflexão muito importante a cada um de nós. Pensemos sobre isso e tenhamos respeito ao pensamento, à escolha do próximo. Senão vamos faltar com a caridade, como está claro aqui. 840. Será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Nota de Allan Kardec. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. 841. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão e não pela força, porque seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Vejam que resposta inteligente, não é? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. 842. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, queridos amigos, que possamos refletir bem sobre essa questão. Quais são os sinais onde podemos reconhecer
uma doutrina que tem o direito de se apresentar como verdade, a que produza mais homens de bem e menos homens hipócritas. Nós fomos atraídos à doutrina espírita. É o cristianismo redivivo. Se é isso que verdadeiramente pensamos intimamente, se é isso que verdadeiramente desejamos, vamos nos inclinar por perseguir as virtudes do Cristo Jesus. Sabemos que não somos perfeitos, estamos bem longe da perfeição e trazemos de outras experiências muitos comportamentos viciosos, mas vislumbrando agora, com uma luz maior, a doutrina cristã, que possamos nos esforçar por corrigir a nós mesmos, zelando pela nossa casa mental, trilhando os caminhos do Cristo Jesus. Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo encontro.